Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Seja Curado por Jesus. Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim falar com você, meu irmão, minha irmã, que se encontra abatido, desanimado, prostrado, que se encontra sem força até mesmo para orar, sem força até mesmo para buscar a graça de Deus. Eu quero te dizer que às vezes passamos por luta, por provas que se encontramos fracos, né? Desanimados. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. No livro de Isaías 40, versículo 28, que nos diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que palavra maravilhosa, né? E se você tomar posse dessa palavra hoje, o Senhor está te renovando, o Senhor está te dando graça, o Senhor está te dando força para você vencer. Se você tem esperado no Senhor, porque no versículo 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é para todos aqueles que esperam no Senhor, que apesar da circunstância, apesar da luta, apesar da prova, tem certeza que o Senhor ele vai entrar com a providência necessária, na hora certa e no momento certo. Você tem esperado pelo Senhor, então com certeza você vai receber do Senhor a força necessária que você precisa para continuar essa caminhada. Aqui no livro de Isaías 43, primeiro, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Você crê? Você toma posse dessa palavra? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Pode ter certeza, ela não volta vazia. Então essa palavra é para você. É para você que se encontra desanimado, sem força, mas o Senhor está te renovando nessa noite. Eu quero te dizer, independente do que você esteja passando, se você está esperando na providência do Senhor, essa providência vai chegar para você. Aqui no livro de Daniel 3, versículo 19, nos relata da história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi jogado na fornalha de fogo ardente. Essa fornalha de fogo, ela foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E ali, Nabucodonosor, muito irado, muito furioso, ele ordenou que 3 homens fortes, ali do seu exército, pegassem aqueles 3 jovens e jogassem naquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Para os irmãos que já conhecem e para os que ainda não conhecem, para você ter uma ideia, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais além do normal. Quando aqueles 3 homens fortes do exército de Nabucodonosor foi jogar aqueles 3 jovens, eles morreram queimados, somente com aquele vapor do fogo. Eles morreram ali, jogaram os jovens e morreram ali. No versículo 21, nos relata:
no versículo 20, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus colchões, seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, meus amados, para vocês terem uma ideia, aqueles 3 homens fortes morreram ali, não teve tempo nem de respirar, morreram ali quando jogaram. Aí olha o que aconteceu. No versículo 24 diz: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. E respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões nele, e o aspecto dos 4 homens é semelhante ao filho do Deus dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno do fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde então. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha, igreja, que tremendo, né? Então aqui está mais que provado que o Senhor, muitas das vezes, Ele não nos livra do forno, Ele não nos livra da fornalha, mas Ele passa conosco ali. Quantas vezes você tem ouvido isso? Isso para você não é novidade. Só que quando a gente está passando pelo processo, parece que nós esquecemos dessa promessa, parece que nós esquecemos dessa palavra, que quantas vezes ouvimos pregar, mas a gente vai sentir realmente quando estamos passando. Aí a gente vê na realidade que o Senhor passa conosco na fornalha sim, passa conosco na fornalha sim. Também não foi diferente na vida de Daniel. Aqui em Daniel, capítulo 6 e versículo 16, para ser breve, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E no versículo 22, Daniel, quando o rei lançou Daniel ali na cova dos leões, não era vontade do rei, porque o rei ele gostava de Daniel, porque Daniel era um homem temente a Deus, mas por pura inveja foi feito um decreto para que Daniel fosse acusado, porque os acusadores de Daniel, ele não conseguia achar acusações em Daniel. Então eles começaram a procurar em Daniel acusações através do Deus de Daniel. E quando eles lançaram aquele decreto que Daniel não poderia, nenhum deles poderiam dobrar o joelho e pedir qualquer coisa, nenhum Deus a não ser o rei. E ali o rei inocentemente assinou aquele decreto, né? Mas não imaginava que eles estavam preparando para Daniel, porque Daniel era um homem temente a Deus e fazia tudo certinho. E o rei tinha escolhido Daniel como presidente ali. E eles, com inveja, queriam matar Daniel. E eles não achavam ocasião. Porque Daniel, além de tudo, ele tinha um espírito excelente, ele tinha um Espírito Santo. Ele buscava Deus 3 vezes ao dia. Todas as vezes que eles viam, Daniel estava orando. De manhã, ao meio-dia, eu acho, creio,
e à tarde estava buscando a face do Senhor Deus. E ali eles acharam essa ocasião, porque eles tinham feito esse decreto para que o rei assinasse. Porém, o rei naquela noite, ele não dormiu, ele perdeu o sono, ele não comeu. Ele ficou muito triste porque não era aquilo que ele queria que acontecesse, mas ele já tinha assinado o decreto, não tinha como voltar atrás. Mas quando foi no outro dia, o rei se levantou, ele tentou livrar Daniel de várias formas, ele não conseguiu, não teve outro jeito. Quando foi no outro dia, ele se levantou e foi lá chamar Daniel. Daniel, Daniel. Aí Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Mais uma vez, Daniel, ele confiou, ele sabia, ele tinha certeza que Deus iria livrar ele. Se Deus quisesse livrar, ele falou para o rei Nabucodonosor. Não, ele falou para o rei Dário que se Deus quisesse livrar ele da fornalha, Deus livraria. E foi o que aconteceu. E o rei Dário ficou muito feliz com esse grande milagre que Deus fez na vida de Daniel. E ali ele fez um decreto que todos ali deveriam adorar e servir o Deus de Daniel. Olha que coisa gloriosa. Através disso, uma nação inteira teve que reconhecer que só o Deus de Daniel, que é o meu Deus e é o seu Deus, tem que ser adorado e tem que ser visto por todos como o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que liberta. E é o Deus que passa conosco na fornalha, que passa conosco na cova dos leões, tantas adversidades. O nosso Deus vive e reina, e é Ele que vai continuar comigo e com você, amém? Eu espero que vocês recebam essa palavra, e o que eu não consegui expressar, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando em cada coração, vai continuar falando, porque eu creio que da mesma forma que essa palavra falou comigo, vai falar com você, está falando com você, amém? Nós vamos fazer um minutinho de oração e já estaremos também orando por todos os enfermos, todos aqueles que estiverem passando por alguma enfermidade, e eu creio que o Senhor está visitando nesse momento, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Rei, nós se colocamos, ó Pai, diante de Ti, para em primeiro lugar, Senhor, agradecer a Ti por essa oportunidade e lhe pedir, ó Deus, continue renovando as nossas forças. Muitas das vezes, Pai, o Senhor não nos livra da fornalha, mas o Senhor passa conosco. Quantas vezes, Senhor, o Senhor não nos livra de passar, de sermos lançados na cova, mas o Senhor manda o teu anjo, porque a tua palavra nos diz que o Senhor ordena os seus anjos ao nosso respeito. Então eu creio, Pai, ordena o teu anjo a respeito dos teus filhos nesta noite, Senhor. Ordena, porque eu creio na vitória, eu creio no livramento, eu creio na cura e na restauração de cada um. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus.